Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia fala pra gente que nossa fé e nossa esperança estão em Cristo, vivo e ressuscitado dos mortos. Peçamos-lhes a graça de permanecermos fiéis aos seus ensinamentos para que um dia contemplemos as alegrias do céu. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, e ao fazer oração fiquei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Então, na primeira leitura, sobressai a pergunta feita por Pedro: Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Então, essa indagação surge em meio à expansão da igreja, marcada pelo acolhimento da palavra de Deus também pelos pagãos. Ao pregar a eles, Pedro testemunha o Espírito Santo descer sobre esses novos ouvintes, da mesma forma que havia descido sobre os primeiros cristãos. Então, diante disso, o líder dos apóstolos reconhece que a graça de Deus não conhece fronteiras. A salvação pela fé começa a alcançar novas geografias, culturas e povos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 10, versículo 11 a 18. João capítulo 10, versículo 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste mundo. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Então, no Evangelho de hoje, que dá continuidade ao trecho proclamado ontem na liturgia dominical,
Jesus reafirma sua identidade com veemência. Eu sou o bom pastor. Ele se contrapõe ao mercenário que não cuida das ovelhas e as abandona no perigo. A expressão "eu dou minha vida pelas ovelhas" revela o caráter sacrificial da sua missão. Cristo se entrega voluntariamente, oferecendo sua vida, morte e ressurreição para resgatar as ovelhas perdidas. Ele não é apenas um guia, mas o Salvador que dá a vida e a retoma por amor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.